No ar. Pessoal, muito boa noite a todos vocês que nos assistem aqui em mais um Lead Talks. Hoje, nosso quinto Lead Talks com dois convidados muito especiais. A temática de hoje é superação em tempos de crise, mas a gente vai tratar de diversos assuntos. Vocês vão ver que a conversa vai fluir muito bem. Hoje, os dois convidados que participam conosco, Nizam Guanais, que talvez até dispense o seu currículo, assim como o Lars, mas é publicitário, empresário, fundador do Grupo ABC, embaixador da Unesco, enfim. O currículo é extenso e vocês conhecem já muito bem, assim como o nosso outro convidado especial, Lars Grael, presidente do Lead Sport, medalhista olímpico, atua em diversas frentes, sejam sociais, de fomento, e, além de tudo, é uma extraordinária cabeça pensante. Aqui ao meu lado, o Luiz Fernando Furlan, vai me ajudar aqui na moderação e no debate dessa conversa. Eu fico escondidinho aqui embaixo, o Furlan toca a moderação junto comigo. A dinâmica desse Lead Talks, vocês que já nos acompanharam durante as últimas 2 semanas, a gente começa com uma apresentação do Nizam, que tem muita coisa para contar para a gente. Acho que o Nizam pode começar primeiro contando um pouquinho dos seus últimos dias aí, e depois uma visão do momento que a gente vive através do olhar preciso que ele tem. Na sequência, passamos a palavra ao Lars Grael, que também pode dar a sua perspectiva e a sua visão sobre o momento atual. E depois a gente entra para o debate para falar um pouco de superação nesse momento, o quanto é importante. Lembro a vocês, mandem suas perguntas. Embaixo do player tem uma caixa de mensagem para vocês enviarem suas perguntas. Coloque seu nome e empresa para que a gente possa direcionar essa pergunta aos convidados. Seguindo, deixa eu só ver se não faltou nenhum recado aqui. Já temos quase 200 pessoas assistindo aqui. Lembrando que essa live é exclusiva para afiliados do Lead e alguns convidados. Para dar sequência, passo a você, Luiz Fernando Furlan, nosso chairman do Lead, para que você possa fazer as boas-vindas e darmos início. Furlan, com você. Boa noite a todos. E para mim é um prazer estar hoje aqui nessa tela, dividindo o espaço com 2 campeões. 2 campeões conhecidos, cada um na sua atividade, e para falar de um tema muito atual, que é a superação. Cada um de nós está passando em um momento particular, aprendendo a viver com isolamento, utilizando a informática, os meios digitais. Minha mulher já está cansada de mim, não sei se é o seu caso, Nizam, porque ela falou, você está me dando muito beijo aqui. Eu falei, Ana, eu estou aqui o dia inteiro perto de você, o que eu vou fazer? Então, há um aprendizado que está mudando o mundo. O mundo pós-Covid-19 vai ser diferente. As pessoas vão agir diferente, vão pensar diferente, vão trabalhar de forma diferente. Talvez a gente não veja mais tanto carro na rua, talvez as pessoas aprendam a se comunicar de uma forma mais objetiva. E, nesse momento, nós que estamos isolados, nós temos aqui 2 casos de superação. O Lars, que superou uma tragédia e refloresceu, competindo, participando, sentindo-se útil, dando exemplo, e hoje preside o Lead Sport para a nossa alegria. O Nizam, que é um salvado do Covid-19, que acabou de passar o ciclo da quarentena e que vai nos dizer, para aqueles que ainda não passaram por isso, a maioria de nós, como é que é essa situação. Então, dou boas-vindas a todos vocês
e em especial aos nossos dois convidados, e eu passaria, então, a palavra, conforme combinado, para o Nizar. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por estarmos aqui. É sempre bom estar falando no LEAD, participando do LEAD. Olha, essa situação é uma situação que foi muito tocante para mim, porque primeiro você começa a ver um negócio, eu estava fora, estava no exterior, no Réveillon, e você começa a ouvir essa história vindo da China, né? Então, é uma coisa que está longe. Depois você começa a ver essa história avançando no Brasil, e você fica vendo na TV. E aí você começa a ver a coisa se aproximando, né? E eu só descobri que eu estava com coronavírus porque eu sou hipocondríaco. E aí eu comecei a ter um tipo de uma gripezinha, né? Eu fiquei em cima, meus médicos nem queriam que eu testasse nada, eu fiquei em cima. E como eu sou um dos sócios do Doutor Consulta, tenho um investimento lá, eu pedi para fazer o teste. E aí eu descobri numa noite de domingo, e foi chocante para mim, porque estava a Donata, uma pessoa que trabalha lá em casa, e nem ela, nem a Dalila, que trabalha comigo há muito tempo, não tinham nada, e eu tive. Uma coisa assintomática, que é um perigo, que mostra a minha absoluta apoio a esse negócio desse distanciamento, desse confinamento, tem que ser. Porque imagine uma pessoa assintomática como eu, passeando por São Paulo, frequentando restaurantes, indo a escritórios, isso é muito complicadíssimo. Complicadíssimo. Eu vi uma história na Coreia de uma moça que conseguiu infectar, sei lá, 1.000 pessoas. Você não pode deixar um negócio... Eu não tive sintomas, mas eu tive 14 noites que eu tive que tomar muito remédio para dormir. Porque você fica vendo a Globo News, você fica vendo a CNN e você fica ouvindo o Jornal Nacional de que você é do grupo de risco. Eu vou fazer 62 anos. Então, é um negócio bastante aflitivo e, nesse momento, você realmente faz uma reflexão. Durante esses 14 dias, eu tive que ficar no meu quarto. Nós estamos aqui num condomínio fora de São Paulo e a Donata, que não estava contaminada, ela ficou num determinado lado da casa, mas eu tinha boa parte do tempo. Ou eu ficava no jardim, que nós temos jardim atrás de casa, e eu trabalhava lá, ou eu ficava no meu quarto. Não é fácil isso. E, sobretudo, que para não expor as pessoas, eu tinha que lavar meu banheiro, eu tinha que usar lisoforme, ficar usando todo tipo paranoico possível, né? Então, nessas coisas, você acaba refletindo muito sobre o que é necessário, o que é essencial, para que lado deve ir sua vida, o que está acontecendo nessa sociedade de consumo. Eu não sou um monge, eu sou um publicitário. Passei minha vida vendendo coisas. Mas eu acho que está na hora do mundo fazer uma reflexão sobre... E, sobretudo, essa geração de milênios. Eu acho os jovens muito velhos. Acho que eles estão sem utopia. Cadê a voz dos jovens nessa... Desculpa aí, Johnny, você é privilegiado nisso, mas cadê a voz dos jovens nesse momento do mundo? Eu vejo muito pouco. Eles querem fazer uma startup, fazer um IPO, ser o próximo unicórnio. Nossa geração, a gente foi para as ruas, a gente lutou contra a ditadura, a gente foi banido, a gente fez amor livre, a gente foi ter piolho em Arembepe, a gente ficou louco de drogas, a gente teve uma série de lutas para que essa geração não tivesse lutas. E eu acho que isso está fazendo mal a ela. Então, essas reflexões, para não me adiantar mais, eu acho que o mundo... E, olha, vocês deviam convidar o Bruno Astuto. Ontem eu fiz uma live com o Bruno Astuto. O Bruno Astuto é um dos caras que mais entende de história. E é bonito, viu, Furlan e Johnny? Ele falando sobre as pandemias, né? Como o mundo, por exemplo, o mundo da peste bubônica
e depois da peste negra, eles vão dando saltos. Então, o renascimento ele ocorre depois que a peste negra leva boa parte da Europa. Então, eu não tenho dúvida do que você disse, Fulano. Nós vamos sair melhores dessa loucura. Vai haver um novo renascimento. Obrigado, Nizam. Lars, passamos a você de novo, para explanar da forma que você achar mais oportuna aqui a sua visão, suas preocupações e para onde a gente está seguindo, e deixar o espaço aberto para que você possa falar, e na sequência a gente entra para algumas perguntas que a gente tem recebido aqui. Perfeito. Inicialmente, eu queria agradecer o convite a você, Johnny Dória, ao nosso chairman, o ministro Furlan, pessoa tão especial, e a honra de eu poder também dividir essa live com o Nizam Guanais, empreendedor, fundador do Grupo ABC, embaixador da Unesco, um ser humano muito especial. Nós vivemos um momento muito especial no sentido de tempos sombrios da humanidade, com essa luta contra o inimigo comum, o novo coronavírus, Covid-19, sendo que o mundo todo parou em função dessa crise e o esporte não foi diferente. Houve até um certo desgaste quando o Comitê Olímpico Internacional titubeou, demorou um pouco a confirmar o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que seria agora nesse mês de julho, e Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, mas teve uma saída honrosa, o governo japonês, primeiro-ministro Shinzo Abe, presidente do Comitê Olímpico Internacional, usando os dados da Organização Mundial de Saúde e fazendo o adiamento dos Jogos Olímpicos. Pensarmos que a Olimpíada da Era Moderna foram 3 jogos apenas que deixaram de ser realizados. Na Primeira Guerra Mundial, os Jogos de 1916, que deveria ter sido realizado em Berlim, era o mundo em guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os Jogos de 40, coincidentemente e fatalmente, teriam acontecido em Tóquio, e os Jogos de 44 em Londres, porque o esporte é a confraternização entre povos, né, através da atividade esportiva, os ideais olímpicos, e ele não coaduna com a guerra. Nesse caso, é uma guerra nova, e é onde o inimigo comum une os povos e não o afasta, no caso, o Covid-19. Então, o impacto disso, né, na indústria do esporte, na economia do esporte, nos valores esportivos, é muito grande. A NBA parado, o basquetebol, o Wimbledon no tênis cancelado, o Roland Garros adiado, a Fórmula 1 com circuito interrompido, a FIFA e o calendário do futebol descontinuado, sem data para voltar, e a Olimpíada remarcada para o ano seguinte. Ou seja, o impacto é muito grande. Mas, por mais importante para nós esportistas que seja o movimento olímpico, e Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, a vida humana está acima de tudo. Então, é um momento de confraternização entre os povos, é um momento de troca de experiências, é um momento onde as informações chegam online, às vezes deturpada, informação contra informação, essa dicotomia de opiniões divididas, a gente fica num fogo cruzado de informação, mas o esporte ele é uma ótima ferramenta de identificarmos casos de superação. Não só citar o meu caso, eu poderia citar, mas quando eu paro para pensar assim, quem não lembra da Maureen Higamagi, atleta, né? Atletismo, salto em distância, tinha um potencial para ser uma campeã olímpica e fracassou numa experiência olímpica. Quando voltaria com mais força, teve um caso de doping, foi afastada das competições um período, parecia que já não teria chance de voltar, perdeu patrocinadores, perdeu a esperança, voltou esperançosa mais tarde com um bom treinador, recebeu uma última oportunidade e nos Jogos Olímpicos de Pequim brilhou ao conquistar a medalha de ouro. É um caso assim de superação onde, teoricamente, ela estava já numa idade que já não era o apogeu, vivia uma experiência negativa,
do doping e foi campeã, porque teve força mental, foi capaz de se adaptar. No meu esporte na vela, um argentino, né? Tem rivalidade entre brasileiro e argentino, pode ser no futebol. Em outros esportes, na vela, eles são realmente amigos e irmãos, mas um argentino contemporâneo meu, Santiago Lang, passou a vida sonhando com Jogos Olímpicos. Já na fase final da carreira dele, teve 2 medalhas de bronze na classe Tornado, classe que eu competi até meu acidente lá em 98, então conheço bem o Santiago, mas entre Londres e Rio de Janeiro, quando ele se preparava para os Jogos Olímpicos aqui no Rio, velejando na classe Nacra, que era o novo catamarã, ele descobriu um câncer. Um câncer no pulmão, um tratamento difícil, quimioterapia, e teve que extrair praticamente um pulmão inteiro. A sua carreira esportiva parecia estar acabada, ele, contrariando qualquer prescrição médica, insistiu, tinha dificuldade de viajar por causa de mudança de temperatura, pressão e tal, umidade, se concentrou aqui no Rio de Janeiro. Nós, então, vibrávamos, né, com aquele ímpeto, com a vontade dele de contrariar a lógica, e ele foi campeão olímpico na Rio 2016 com 54 anos de idade. Dando 2 exemplos rápidos do que o esporte pode transformar. Ou seja, superação vai ser uma agenda que todos nós teremos que seguir, buscar exemplos, referências, inspiração, inspirar uma sociedade hoje dividida por opiniões, mas é uma guerra que não tem prazo para acabar, que seja o quanto antes possível, e é onde a sabedoria de pessoas que passaram por situações semelhantes, está aqui o Nizam trazendo o depoimento dele, é fundamental. Momento de união, não é momento de dividir o país. O Nizam escreveu um artigo hoje que eu li na Folha de São Paulo, muito bom. Vamos adiar essa guerra, essa luta política para outubro. Vamos brigar em outubro. Eleições, não é? Vamos lutar em outubro. Eleições em outubro? Eleições em outubro, ok. A democracia não pode parar, mas esse é um momento de união nacional. Não em torno de governo ou governantes, em torno da nação. Um momento de civismo e de solidariedade. Eu queria aproveitar um negócio, Lázaro, eu queria aproveitar isso que você falou do esporte. É o seguinte, eu tinha 130 quilos e eu tinha um histórico complicado, porque meu pai morreu com 45 anos de infarte. E muitos meus tios, vários tios meus, morreram de infarto também. Então, eu sempre fui muito estressado e o peso foi saindo do controle. Quando eu cheguei perto de 130, porque eu nem estava mais me pesando, então não sei se era 125, se era 130, se era 108, enfim, eu estava com muito peso. Eu fiz uma bariátrica, que é uma operação complicadíssima. As pessoas não fazem muita reflexão, porque o sujeito vende a bariátrica da seguinte forma: você pode comer qualquer coisa e você não vai engordar. Isso não é verdade. Ela é um avanço da ciência, sem dúvida. Ela pode ser uma coisa muito boa, sem dúvida, mas se você não se planeja para ela e depois você cria um projeto para ela, ela pode ser uma encrenca danada. E boa parte das pessoas que fazem a bariátrica, eu não sei exatamente qual é o número, acabam descambando do alcoolismo ou para uma série de outros tipos de efeito colateral. Graças a Roberto Calil, que graças a Deus está fora de perigo, ele me salvou dessa história e virar uma encrenca brava. E ele me apresentou um psiquiatra, Arthur Guerra, que para mim eu acho que é o maior psiquiatra do país, que me recuperou e me distanciou de todo tipo de álcool, todo tipo de compulsão pelo esporte, Lázaro. Foi graças ao Arthur Guerra que eu comecei a correr, depois que eu comecei a fazer maratona, que eu comecei a fazer triatlo, né? Que eu entrei no novo modo. E é incrível o que o esporte faz. O esporte faz você ter um raciocínio, por exemplo, toda vez que eu estou muito cansado ou com um problema no meu trabalho, eu lembro que eu faço a maratona e eu lembro do quilômetro 35 da maratona. Quilômetro 35 da maratona, você tem vontade de sentar do lado da calçada e chorar, né? Porque o corpo ele está todo quebrado. Então, o esporte ele leva
isso, ele te ensina um monte de coisas que não tem nada a ver com esporte. E é exatamente a história da superação em todos os níveis, né? Então, eu sou embaixador paralímpico, né? Eu sou embaixador paralímpico, eu me orgulho muito disso. Então, eu acho que o mundo, os valores que o mundo vai precisar para sair dessa encrenca são os valores do esporte, são outros valores. A nossa sociedade estava perdida, está perdida nessa história de só IPO, de só unicórnio, de só ser bilionário, de só... Enfim, é uma pauta estranhíssima. Dinheiro é uma coisa maravilhosa, as coisas que o dinheiro pode comprar são maravilhosas, mas as coisas que o dinheiro não pode comprar, elas são as coisas que você lembra quando você está terminal, quando você está deitado em casa, né? Você, quando está de Covid, você não fica pensando na sua bolsa Gucci ou do seu Rolex. Você fica pensando na sua mulher, no seu filho, nos seus amigos. Meu filho está em Nova York. Então, a pauta é outra. Então, eu acho que o Brasil, como país, nós, como pessoas, as empresas vão precisar dessa pauta de superação para sair dessa encrenca. O Lars, tem uma pergunta para você aqui. Que conselho você daria para as pessoas que, de uma hora para outra, estão tendo que repensar, refazer ou mesmo fechar o seu negócio ou a sua atividade? No próprio artigo do Nizam, hoje, quando ele fala que todos nós estamos esperando voltar à normalidade. Talvez a normalidade que nós tínhamos não existirá mais. É um momento de sobrevivência coletiva, onde a pessoa tem que ter tenacidade. Tem até uma frase que eu acho muito boa, atribuída ao Charles Darwin, que diz que não serão os mais fortes que sobreviverão, nem necessariamente os mais inteligentes, mas sim aqueles que melhor se adaptarem à nova condição. O mundo surgirá diferente do que foi antes do novo coronavírus. Então, aqueles vão ter que se reinventar, buscar referência, fazer uma reengenharia do seu próprio negócio, a mudança de valores, uma sociedade talvez menos material, uma mudança de comportamento com relação a aglomerações humanas, o aumento da comunicação pelas mídias sociais e nem tanto na questão presencial. O mercado todo vai mudar e a pessoa tem que ter olhos vivos, né? Ouvir, olhar para depois agir. Mas é um momento onde a gente não pode menosprezar a crise. Isso não é uma gripezinha, definitivamente. Então, a questão de superação, Furlan, no meu caso, eu tive o meu acidente lá no ano de 98, no auge da minha carreira, recém-conquistada a minha segunda medalha olímpica, quando tudo aquilo aconteceu, na preparação para os Jogos Olímpicos de Sydney. Nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Como que num atleta no auge da carreira tornar-se um aleijado, um deficiente físico, isso me trazia uma certa revolta inicial. E, na verdade, o que foi fundamental para mim foi a inspiração. Pessoas que passaram por situações semelhantes, que foram voluntariamente ao meu encontro, cada um trazendo um depoimento diferente de superação, de volta por cima. Cada um deles trazia uma carga de valores morais, de experiências. Então, eu ter que me adaptar a essa nova realidade foi fundamental. Para voltar a velejar, o meu tipo de barco que eu velejava era o Tornado, era um catamarã, um barco de 2 cascos. Como é que eu ia velejar um catamarã com uma perna só? Realmente parecia que a minha carreira tinha acabado. Foi o Torben, meu irmão, que mostrou que no tipo de barco olímpico que ele compete, que é o Star, que pela configuração do barco, ser um barco estreito, com um cockpit estreito, daria para eu tentar ser competitivo como um atleta dito normal. Então, assim, comecei a velejar de Star, recomeçar, mudar valores, outra técnica, outra dinâmica, e me recondicionar um barco totalmente diferente
servir como treinador, como sparring, barco referência para o Torben, para voltar a competir e conquistar 7 títulos continentais e o apogeu, pelo menos para mim, que foi ser campeão mundial de vela após o acidente contra atletas normais, que aconteceu no ano de 2015. Que beleza. Então, eu acho que, para mim, era importante provar a mim mesmo até onde que vai a nossa capacidade de nos adaptarmos a uma nova realidade. Nizam, a criatividade do brasileiro pode fazer diferença nesse período? Pode, desde que ela esteja aliada à disciplina, porque você sabe que é melhor uma boa execução do que uma grande estratégia sem execução. Agora, sem dúvida, ela vai ser necessária. Eu montei uma consultoria, eu vendi minha empresa, o Grupo ABC, e montei uma consultoria chamada N10. Eu trabalho para 5 grandes clientes, mas uma das coisas que eu quero explorar nos próximos tempos, que o Laz disse muito bem, esse negócio de ficar esperando que tudo volte ao normal, o normal não vai voltar. Pode voltar uma série de oportunidades, mas o normal não vai voltar, né? A nossa maneira de viajar de avião não vai voltar. É bom que as companhias aéreas percebam isso, né? Vou dar um exemplo. Quantas vezes, Furlan, você já teve que viajar a um outro país para ter uma reunião tete-a-tete? Nós estamos falando aqui tete-a-tete. Daqui a pouco a tecnologia vai nos dar condição de não termos que fazer essas viagens malucas, tá certo? Claro que tem certas viagens que vão ser imprescindíveis, mas o que a gente já fez de viagem desnecessária para estar aqui nessa circunstância. Então, a criatividade vai ser importante. Quando eu comecei minha empresa, em 1989, eu vou voltar daqui a pouco, porque o Tarek Farahak, que foi presidente da Procter, que foi o presidente da JBS, nós estamos discutindo para aliar nossas 2 empresas, não para sejamos sócios, mas parceiros, para ajudarmos profissionalmente empresas a usarem a criatividade estratégica para sairmos dessas crises. Por exemplo, eu, em 1989, a DM9 lá atrás, e a Cátia Almeida Braga e Catu investiu de 1989. Início de 1990, o presidente do Brasil, 50 mil cruzeiros, cruzados, o que era. Eu estava começando minha empresa. Então, se eu não tivesse tido criatividade para sair dali, eu não tinha conseguido fazer da DM9 a empresa mais importante do Brasil na década de 90 e uma das empresas mais importantes do mundo. Então, vai ser sim, não vai ser pelo mesmo caminho, sabe? Talvez não seja com o mesmo orçamento da sua empresa, talvez não seja o mesmo modelo de negócio, você vai ter que fazer uma coisa olhando de um jeito diferente, mas é justamente desses momentos que saem coisas incríveis na história da humanidade. Então, pense, por exemplo, para seu concorrente com olho de sócio, né? Por que é que nós precisamos ter de tanto investimento em coisas, né? Existe uma nova logística, uma nova lógica de produzir. Eu tinha 20 mil empregados, 5 mil empregados. Hoje eu tenho 3 colaboradores. E, olha, é uma empresa enorme, viu, do que ela faz. Então, eu acho que as empresas exponenciais, as maneiras de produzir e a criatividade de olhar de um jeito diferente, como o Laz aí usou para a superação dele, você vai ter que fazer isso na sua empresa e nas nossas empresas. Nizam, o Marco Fenerick, lá de São José dos Campos, do LIDE Vale do Paraíba, ele lembra uma frase sua que, enquanto uns choram, eu vendo lenços, né? E nesse momento, todo mundo chora, mas ninguém usa lenço, a não ser descartável, né? Como este aqui, ó. Então,
o que é que vai vender? Que setores? Você mencionou aí alguns setores que vão ser muito diferentes, né? Muito. O de viagens aéreas, o de uso, compra de automóveis, né? Tem tantas coisas desnecessárias que nós temos e prezamos. Aliás, essa serve também para a reflexão do Lars. A nova geração não está querendo ter carro, né? Porque meu filho fez a conta que se ele usar Uber, é muito mais barato do que ele ter carro. Tá? Se você conta tudo, né? Todas as despesas, seguro e tal. Então, mas agora é um choque, porque até não vem muito pela lógica, vem pela necessidade. Não é mesmo? Bom, eu tenho muitas perguntas aqui. Furlan, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, então, que eu vou direcionar tanto ao Nizam quanto ao Lars, e ela acho que entra para uma parte um pouco mais filosófica aí. Mas ela diz o seguinte: o Brasil já passou por ditadura, plano Collor, inflação e superou todas as adversidades. A pandemia é uma crise a superar ou mudará o conceito de sociedade como conhecemos? E emendo, quais são as principais reflexões que vocês tiveram durante esse período de isolamento sobre sociedade, sobre o pós-crise? Enfim, quais reflexões profundas vocês tiveram aí que podem compartilhar conosco? Olha, eu acho que o Brasil precisa tomar tenência. Eu acho que o Brasil, inclusive a classe empresarial. O Brasil, por exemplo, não consegue fazer as reformas, não é só porque os políticos não conseguem fazer, mas também porque a pauta empresarial, muitas vezes, não consegue, né? Não consegue pensar maior. O João Dória fez uma declaração sobre o Lula e qualquer pessoa de boa vontade é capaz de entender. Sabe, o Churchill e o Stalin não se amavam. Eles sentaram ali para resolver um pepino, tá certo? Então, um momento como esse exige uma coisa maior, né? Uma coisa maior, que você consiga perceber além da divisão da ideia ou de você não gostar da pessoa e tal. Então, está na hora do Brasil fazer seu dever de casa. Eu lamento que Antônio, Zeca e Helena, meus filhos, estejam esperando pelo eterno país do futuro. E a classe empresarial da qual nós temos que fazer parte, temos que sair dessa história, desse rame-rame, entendeu? De ficar... Uma coisa é você ter condições para produzir. Também o Estado deve isso, quer dizer, essa absurda carga tributária. Todos nós sabemos, mas eu acho que está na hora de sentarmos e fazermos um pacto de país. Mas, assim, não dá mais para esperar. Estamos ficando muito para trás, sabe? Muito para trás. Então, está na hora de parar de mimimi, entendeu? Pegar uma pauta de dever de casa, porque não dá mais para ter essa quantidade de favelas, essa quantidade de desigualdade, essa quantidade de pessoas expostas a isso. Juro, é o fim da picada o que nós estamos vivendo, entendeu? E o mundo tem essa pauta. O problema dos Estados Unidos, da área de saúde, é igual. Só que não é meu dever de casa lá. Estou falando daqui, deste país. Então, é preciso que a gente reflita. Nizam Guanais, você pode morrer com esta Covid. O que você fez por esse país? Essa é a pergunta que nós vamos ter que encarar nos próximos dias, vendo pessoas que a gente ama morrer, vendo a gente estar exposto. Está na hora desse país fazer uma coisa grande. Não é possível mais. Então, eu acho que é esse momento agora, Brasil. As eleições dos próximos anos vão ser decisivas, 2022. Nós temos que sair dessa charada, tá certo? E, claro, sabendo ser razoável. Eu acho que a gente tem que torcer pelo Paulo Guedes, pô. Não é justo também ficar só cobrando do Paulo Guedes. Que pessoa teria largado tudo como esse cara foi lá fazer?
Tá? Então, eu não quero mais ser assim, olha, se você gosta do Mandetta é porque você está endossando isso e aquilo. Não, ele está funcionando. Então, está na hora da gente se posicionar. Posicionar não significa você ficar mordendo seu amigo que pensa outra coisa, entendeu? Eu amo Zé Vitor Oliva, nós pensamos de maneira completamente diferente, a gente se ama, mas está tudo certo. Mas temos que sentar numa pauta comum de país e botar esse país, porque não dá mais para a gente ficar vivendo num país assim. Eu acho que é isso, nós temos que superar uma crise chamada Brasil. Nós não estamos vivendo só não é? Nós não estamos vivendo só um problema de pandemia, nós estamos vivendo um vírus da pandemia e uma crise chamada Brasil. Essas duas coisas juntas nós precisamos superar. O Lars, o Mário Dantas também. O Mário Dantas, do Lead Bahia, é sobre esse tema. Ele falou isso aí. Quais as ações que a sociedade pode adotar nas suas cidades, no estado, no país, e o que é que pode fazer? Porque nesse momento há um espírito que já foi mencionado aqui de muita solidariedade. As pessoas, eu conheço tantas pessoas que estão de coração aberto, fazendo máscaras, doando recursos. Esse tema dos respiradores aqui da USP, que hoje está fazendo uma pesquisa de um respirador e precisa de 3 milhões de reais para finalizar a pesquisa e colocar em condições de ser aprovado para a produção industrial. Há muitas iniciativas, Lars. Como é que você vê isso? O que a sociedade pode fazer? Ministro, eu acho que concordo totalmente com a premissa que o Nizam falou sobre essa questão do pacto. Criar-se um novo pacto na relação de sociedade e governo e o poder público. O poder público não é só o governo federal, estados e municípios, estamos falando do legislativo, do judiciário e até mesmo da imprensa. Nós vivemos no Brasil um vitimismo que é impressionante. É aquilo que já chamaram de complexo de vira-lata, mas a fracassomania que o Brasil tem que dar errado e nós achamos que vai dar errado, isso tem que mudar. Talvez seja um momento da reflexão para mudarmos essa base de pensamento. Não adianta, mesmo que você não concorde com o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, o presidente da República, a política do quanto pior, melhor. Não, quanto pior, pior. Então, uma união nacional pela vida, pela defesa de vidas humanas nesse momento, mas uma trégua no Brasil, sem a dicotomia, essa bipolaridade entre partidos políticos, interesses eleitorais, conflito entre afrodescendentes e brancos, norte e sul, civis contra militares, pobres contra ricos, esquerda e direita, até mesmo a substância química, a cloroquina agora virou debate ideológico. Gente, não dá. Eu acho que é um momento de união, de solidariedade. Não é discurso político. A questão é uma questão moral. Temos que evitar no Brasil os falecidos e os falidos. Então, não tem como você tratar uma coisa e não tratar outra. A questão de saúde pública é fundamental, é prioritária nesse momento, e a economia também será. Então, preservar empregos, retomar crescimentos. Nós vamos julgar os nossos governantes, sabe quando? Nas urnas. Vamos julgar vereadores e prefeitos em outubro desse ano e lá em 2022, o que nós queremos para o nosso país. Mas eu acho que é esse pacto entre sociedade e o poder público falta estabelecer. Quem sabe que hoje nós estamos ajudando um pouco a tornar esse solo mais fértil. E o grande dever de casa do Brasil são as Desculpa. Só uma observação. Você falou do acordo, da conversa entre Stalin e Churchill, né? Ambos eram reconhecidos, à sua maneira, de líderes das suas nações. E nós?
Nós precisamos ter líderes, né? Veja bem. Primeiro que eu vou dar um passo atrás, depois responder sua pergunta. Nós precisamos fazer as reformas do Brasil. O Brasil sem reforma, ele não tem jeito. Tem jeito. Nós temos que participar desse mataburro que está entravando tudo. O Brasil não vai viver de caridade, o Brasil precisa ter, claro que é importante caridade, compaixão, solidariedade, mas a grande coisa, o dever de casa que o Brasil precisa fazer é reforma, 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 reforma. Reforma tributária, reforma fiscal, todas as reformas. Nós temos que sair desse dever de casa. Ponto 1. Para isso, precisamos de quê? De líderes. Líderes, né? Líderes, gente que possa ter posições muito difíceis. O Churchill teve posições dificílimas. A Margaret Thatcher dizia assim: não existe dinheiro público, é seu dinheiro. Entendeu? Então, nós precisamos encarar as coisas e precisamos de pessoas que tenham uma postura maior. Eu tenho o maior respeito pelo João Dória. Porque o João Dória é um homem rico, é um homem que tem a vida resolvida, próspera, e largou tudo para fazer coisas que nós adoramos quando dão certo, mas o dia a dia deve ser complicadíssimo. Entendeu? Então, ou as pessoas entram na vida pública ou parem de encher o saco. Certo? Vida pública tem várias dimensões. Você pode ser uma vida pública sendo síndico do seu prédio, você pode ter uma vida pública cuidando da sua igreja. É preciso ter uma vida de comunidade e compaixão. Entendeu? Então, Fulano, para mim, 2 coisas. O Brasil precisa de reformas e de líderes, de participação cívica, de todos. Você é um exemplo disso, Fulano. Você é um exemplo disso. Você é um homem que um homem bem-sucedido, se dedicou ao Brasil. Tem que ter essa atividade. Tem que ter. É isso que vocês estão fazendo no LIDE. Entendeu? Então, nós precisamos desse tipo de envolvimento, de liderança. Eu estou fazendo, na quarentena, eu decidi a escrever, fazer textos no UOL. Agora eu estou fazendo lives. A cada 2 dias eu faço. Por quê? Porque nós precisamos ter uma perspectiva. Ontem fiz com o Bruno Astuto, que eu vou incentivar que vocês convidem Bruno Astuto para falar sobre as pandemias, a história das pandemias, que o mundo já teve muito. Por exemplo, o Shakespeare escreveu o Rei Lear e Macbeth durante a pandemia. O Isaac Newton fez o cálculo durante a pandemia. Tem uma série de coisas na humanidade. Então, nós precisamos sair para isso. O Brasil precisa de líderes e o Brasil precisa de reformas. Certo? Sem essas 2 coisas, uma pauta disso para resolver, porque a gente fica... Sabe o que é que parece? O Brasil parece o Feitiço do Tempo, aquele filme. A gente fica as mesmas coisas, discutindo os mesmos assuntos. E não dá mais. Chega. Está na hora de sentarmos e resolvermos, termos uma DR... Todos os lados. Sentar aqui meus amigos de esquerda, de direita e tal, entendeu? E parar e dizer assim, olha, isso aqui não está dando certo. Nós precisamos resolver. Porque, vou dizer mais, se nós não tomarmos decisões importantes, eu vou lhe chamar uma decisão, um negócio que pode despontar disso. Se a federação não tiver novas regras, talvez os governos estaduais e os estados comecem a pensar numa nova configuração para o país. Porque é simples. Daqui a pouco o Estado de São Paulo vai dizer assim, mas por que eu vou viver essa vida aqui? Né? E talvez a Amazônia disse assim, olha, eu estou de saco cheio de carregar o Brasil, eu tenho a maior floresta do mundo e eu quero uma nova coisa. Então, tem uma série de raciocínios, sabe? Raciocínios de produtos. Então, vamos ver isso no meu mundo. Eu acho que as companhias aéreas têm que chamar as empresas de saúde, de tecnologia, e dizer assim, olha, eu preciso de um avião cujo ar que respira no avião seja completamente higienizado. Ninguém vai mais querer ficar, né, se expondo àquilo. Então, você vai ter que construir um novo avião. Os estados também. Ou o Brasil se resolve, ou daqui a pouco a Bahia vai dizer, não, eu não quero mais essa federação assim. Eu quero ser governado, então daqui a pouco vai pipocar uma série de Brasis. Eu quero isso? Não.
mas a gente tem que entender que uma série de efeitos fizeram a Europa se desdobrar, fizeram o mundo depois se desdobrando. Então, desdobramentos desta crise, daqui a pouco, também podem ter desdobramentos políticos e de divisões do Brasil que a gente não deve desejar, mas que daqui a pouco vão começar a ser demandas. Os estados dizendo, mas por que eu tenho que viver assim? Desse país que nunca toma jeito? Não, eu quero ser Santa Catarina e eu vou resolver lá dentro dos códigos do Sul. Então, isso merece uma reflexão, fica aí uma provocação, sabe? Nizam, agradeço e acho muito oportuno, tanto o que o Lars falou e você, principalmente da importância de ter liderança e você ter a sociedade civil, as pessoas participando. O espaço é oportuno para você passar essa mensagem, porque quem nos assiste, inclusive hoje a gente está com a live com o maior número de telespectadores que já fizemos das nossas lives. E são o público que vocês conhecem do LEAD, são presidentes de grandes empresas, multinacionais, formadores de opinião, pessoas que têm que ter essa participação, enfim, na sociedade e onde for. Eu aproveito para pedir novamente aos que nos assistem, já temos quase 400 pessoas assistindo simultaneamente em todo o Brasil, que mandem suas perguntas que nós estamos recebendo aqui. Eu aproveito para te encaminhar uma pergunta, Nizam, que pergunta como que você avalia o trabalho dos meios de comunicação em relação a essa pandemia. Houve exagero em relação à Covid? Você que é testemunha viva do que passou, foi gripezinha? Teve exagero? Como que você enxerga esse ponto? Tem tudo. A gente não pode participar de reducionismo, entendeu? Primeiro, eu acho que, se você perguntar, por exemplo, os veículos de comunicação têm um papel importante. O presidente dos Estados Unidos disse que ia ser uma coisa que ia passar. Ele disse isso. Tá? Então, nesse momento, os veículos de comunicação têm que encher a paciência e mostrar às pessoas que elas não podem ir para a praia. Elas não podem. Por que aconteceu o Brexit? Porque deixou na mão de populações decisões complexas. Né? Decisões complexas. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, veja bem, você não pode achar que as pessoas vão compreender o incompreensível. Esse vírus, vamos lá, vão morrer mais americanos do que todas as guerras que já existiram. Pode olhar, eu vi isso outro dia. Mais do que a guerra do Vietnã, mais do que a Segunda Guerra Mundial, vão morrer por causa deste vírus. Entende? Então, se a imprensa exagerou, graças a Deus que ela exagerou. A gente sempre fica puxando, né, para aquela nossa convicção. Alguns nós, empresários, dizem, puxa, mas nós vamos quebrar por causa disso. Mas quem morre, quebra. Entendeu? Quem morre, quebra. E não é, para mim, uma dicotomia. Nós estamos vivendo uma pandemia de saúde e uma pandemia de econômica. O governo está se mexendo. Vamos lá. Eu não sou... Meu candidato é Geraldo Alckmin. Tá? Mas eu não vou deixar de ver que o Paulo Guedes... o que está sendo colocado, acho que quase 1 trilhão já. Não dá para dizer que o presidente do Banco Central não está lutando para valer, certo? Não dá. Agora, não é simples. É uma demanda imensa no mundo. Imensa. Então, não é trivial. Não é trivial nessa história. Então, diz o seguinte, olha, a gente sempre tende a achar que o que não é nossa opinião é um exagero. Né? É um exagero. Então, olha, se você acha que é uma gripezinha... Né? Você acha exagerada a cobertura do veículo de comunicação tal. Graças a Deus que nós temos a imprensa livre. Pior é se nós não tivéssemos a imprensa no mundo. Olha a China. Você sabe o que é que aconteceu essas coisas na China? Porque simplesmente é o seguinte, houve um problema lá, tá? O governo é uma ditadura com enorme qualidades. Não é só one size fits all.
Eu não acho que o mundo é, sabe, tudo de um jeito, uma maneira de viver, sabe, que o lugar onde tem reis e imperadores está errado, certo é aqui. Os americanos ficam contando essa história para o mundo, que também não é verdade. A China fez ali um desenho complexo, cheio de dicotomias, de abordagem e tal, mas ali faltou na China a imprensa livre para dizer não. Isso aqui está sendo contado de um jeito que não era. É só você ver uma militante na China chamada Fang Fan, lá de Wuhan, dizendo, olha, não foi bem assim. Então, é bem-vindo os exageros da imprensa. Eu prefiro viver com eles do que viver sem eles. É muito mais perigoso do que não ter os exageros da imprensa. Lars, eu moro aqui em Alphaville, fora de São Paulo. E aqui tem vizinhos, alguns que eu só vejo no dia das eleições, a cada 2 anos. Quando nós vamos aqui na Universidade Mackenzie votar, e aí formam uns grupinhos de bate-papo, porque as pessoas só saem de carro. Pois não é que nesse sábado e domingo eu vi uma afluência tremenda de casais caminhando aqui dentro do condomínio, obviamente respeitando as distâncias e tudo. Será que essa pandemia vai mudar essa afinidade das pessoas para o esporte, para uma vida de bem-estar? O que você acha? Eu acho, ministro, que isso é uma necessidade. Eu até tive oportunidade de conhecer, ter uma reunião, conversar no gabinete do ministro da Saúde, o ministro Mandetta. Naturalmente que ele entrou num turbilhão de problemas e isso que eu estou falando agora é secundário. Mas eu falava para ele que, por mais que eu seja um defensor, um praticante do esporte, o esporte não pode ser tratado na sociedade de forma isolada. Vou cuidar de políticas específicas do esporte. Para quê? O esporte tem que ser indissociável das políticas públicas de educação. Não há educação de qualidade sem a valorização da educação física, da prática esportiva nas escolas, nas universidades, como na saúde. Porque, na verdade, no Brasil, o que nós temos são políticas públicas de doença. Ministério da Doença e o Sistema Único de Doença. Porque, ao tratar de saúde, você tem que cuidar da doença, gerar soluções médico-hospitalares, farmacêuticas ao cidadão brasileiro doente, mas tem que tratar a saúde preventiva. Isso nós não fazemos. E saúde preventiva, basicamente, é nutrição, melhorar a qualidade da nutrição do povo brasileiro, assim como o estímulo à prática de atividades físicas. Está aí o Nizam também, um exemplo. Porque que não é necessariamente o esporte de competição. O esporte de competição é para uma elite, que busca lá índices, resultados e medalhas e troféus, mas não atividade física, que vai melhorar, né, todos os índices de saúde da população. Isso é um investimento. Então, tratar a política pública de saúde, nós temos que tratar diretamente também a saúde preventiva, aonde a atividade física, a educação física na escola e a prática esportiva é fundamental. Então, essa mudança de hábitos, que já estava em curso, ela vai ser acelerada com esse processo da reflexão de qualidade de vida, de busca de bem-estar, uma nova forma de convívio da sociedade. Furlan, se você me permite, eu tenho 2 perguntas, uma para o Lars e outra para o Nizam, que estão aqui aguardando há um tempinho. Vou direcionar elas, ok? A primeira, eu vou direcionar a você, Lars, do Beto Baiar, da Transbrasa, que pergunta como você vê a retomada do esporte nacional e internacional após a quarentena. Como você acha que isso vai acontecer? E aproveito para registrar aqui que o Pauê Agard, que é amigo seu do Mundo Adaptado, te manda um abraço, está acompanhando e muito feliz aqui. Então, a pergunta do Beto, a retomada do esporte nacional e internacional depois dessa história toda.
Vocês sabem que o Pauê é um jovem que perdeu as 2 pernas num acidente, colocou próteses, voltou a andar, praticar esporte, mesmo sendo biamputado, ele pratica surf em alto nível. Mas, olha, respondendo a pergunta aí do Roberto, do Baiar, o esporte realmente vai voltar com uma carga muito grande, uma demanda reprimida, né? Existe um calendário que vai estar comprimido, porque a Olimpíada de 2020 acontecerá em 2021. Os campeonatos mundiais de atletismo e de outras modalidades que aconteceriam em 2021 já vão ser mudados para 2022. Então, o período entre Tóquio 2021 e Paris 2024 vai ter uma compressão muito grande de eventos, uma reengenharia de agendas e datas e patrocinadores, mas eu acho que volta com intensidade. Talvez, né, os esportes eletrônicos vão aproveitar esse momento onde nós não podemos praticar esporte presencial na rua, vão ganhar um espaço, porque eles se praticam à distância, cada um no seu canto e tal, mas eu acho que o esporte volta com tudo, mas ele volta não só na valorização de grandes ídolos, né, do automobilismo, do basquete, do tênis, do futebol, mas eu acho que ele vai voltar também, como eu disse antes, um fenômeno da sociedade, da busca do bem-estar e da qualidade de vida. Então, acho que o esporte, como eu disse antes, ele tem que voltar numa agenda não tratado encapsulado, né? É como um fenômeno onde você tem adeptos e tem fãs. Ele tem que voltar vinculado às políticas públicas de educação e de saúde. Muito bem. Passo para o Nizam agora. Obrigado, Lars. Nizam, a pergunta vou fazer junta de 2 pessoas. A primeira é do Josival, da Buzz Lab, que pergunta: como você enxerga o mercado publicitário, agência e veículos, após esse verdadeiro reset social e econômico? Eu tenho visto muito publicitário preocupado, viu? E emendo a pergunta do Marcos Xisco, da CNN, que você conhece, que fala que a indústria da comunicação carece de grandes líderes nesse momento. Quando que o mercado publicitário terá você à frente de uma nova agência? Ainda está com non-compete? Não, olha, eu acho que aqui, da mesma forma que eu não posso voltar para o meu passado, você tem que caminhar para o futuro. Então, o que eu estou fazendo no meu setor de comunicação é porque eu enxergo um novo formato e um novo olhar. Então, não vou ficar repetindo. Eu quero fazer uma ponderação do que o Lars disse. Eu não acho que as coisas serão as mesmas coisas. Eu, inclusive, diria o seguinte às empresas, inclusive eu vou trabalhar profissionalmente isso, que as pessoas enxerguem Primeiro, nós vamos ter que passar por esse matabu, por esse corredor polonês, né? Ficar chorando não vai adiantar nada. É um fato, né? Ele é um fato do que está acontecendo aí. Então, é como você vai olhar a sua empresa e seu problema. Talvez o seu concorrente seja o seu aliado numa solução agora. Então, as coisas vão ter que ser diferentes. Eu não acho que os eventos... Eu não sei se as Olimpíadas do ano que vem vão ser as Olimpíadas do ano que vem. Talvez elas tenham um desenho novo, entendeu, Lars? Eu não consigo entender. O esporte não vai mudar. A necessidade do esporte vai mudar. Mas talvez mude o calendário, talvez mude o formato, talvez mude a audiência, né? Então, existe essa própria reunião aqui. Eu não ia imaginar isso. Há quanto tempo atrás a gente ia imaginar isso? Então, da mesma forma que coisas se fecham, porque a gente pode se conversar assim, e coisas se abrem, né? O mercado não é só o mercado publicitário que vai precisar de novos líderes, não. Tudo vai precisar. Tudo, certo? Então, por exemplo, o mercado imobiliário. Será que os novos apartamentos não vão ter que ter caras de home office? Né? Vão ter outros tipos de coisa. Será que os revestimentos dos prédios não têm que ser mais preocupados com saúde, com vírus? Né? Então, é um novo olhar. Inclusive, essa história de querer ficar imaginando o futuro, ouvindo o consumidor não vai poder imaginar esse futuro. Você vai ter que entender
antropologicamente a alma humana, entender o que é que ela está com medo, mas vir com soluções que ela não pode imaginar. Então, vamos lembrar Henry Ford. Você faz uma pesquisa sobre o que é que um consumidor quer, ele vai dizer que eu quero um cavalo. Ele não vai conseguir imaginar um carro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é importante olhar o que você está fazendo para saber se vai fazer sentido ou se fazer a mesma coisa não é uma coisa completamente diferente. Então, é isso que precisa se refletir antes de sair. Acho que as pessoas estão dizendo assim, não, quando será que vai voltar tudo? É em junho? Não, quando voltar em junho, vão ser coisas talvez completamente diferentes. E os que ficarem querendo fazer a mesma coisa serão atropelados pelo tempo. Foi isso em toda a história. Toda a história. Pode olhar. Todas as pandemias, o que é que aconteceu depois dela? Foi o desastre? Não. Foi o florescimento de coisas novas e de morte de coisas que foram atropeladas por essas coisas novas. Daí veio o Renascimento, por exemplo, em Florença. Muito bom, muito bom. Furlan, já estamos caminhando para o final. Não sei se você tem mais perguntas para os nossos convidados. Olha, se você fosse o Jô Soares e falasse isso, o auditório ia fazer aquele porque ia querer mais dos nossos entrevistados, né? Eu só vou fazer uma pergunta. O Lars, ele já teve cargo, já serviu em cargo público. Ele foi secretário, ele se empenhou, ele é um ativista. Ô, Nizam, você vai ser candidato a alguma coisa? Porque, se for, é melhor ser aqui em São Paulo, porque aí eu voto em você. Não, eu não sei. Olha, eu estava conversando hoje com um amigo e eu acho que, a uma certa altura da minha vida, eu quero ter um cargo público, mas o cargo público talvez seja você ser um editor de jornal, ou você seja um apresentador de TV, ou você vai comandar uma coisa de uma faculdade. Existem várias vidas públicas. O sujeito que é o reitor de uma universidade, de Harvard, ele está tendo uma vida pública. Claro. Né? Então, tem várias vidas públicas. Nem sempre a gente tem uma inclinação para a política, mas para a vida pública, sim. Né? Pode ser que você esteja comandando um museu, pode ser que esteja comandando o LIDE, talvez você esteja comandando uma entidade esportiva. Então, sem sombra de dúvida, eu vou fazer 62 anos em maio, e esse chamamento da vida pública ele está rondando minha cabeça. Sem sombra de dúvida, eu quero ter uma vida pública. Não sei ainda qual é o formato. Certamente não é a política, não sinto inclinado para isso, mas existem uma série de papéis que a gente precisa tomar num determinado momento da vida. Nos Estados Unidos, diz que existem 3 momentos. Learn, aprender, earn, ganhar, e serve. Tá certo? E eu acho que esses momentos são momentos importantes, que é aprender, ganhar e digamos assim, devolver, servir. Acho que esse momento é importante, é uma pauta da minha cabeça. E você, Lars, eu também estou querendo um candidato aqui. Você tem título de eleitor em São Paulo? Não, meu título é aqui no Rio de Janeiro, Furlan. Ai, caramba! Então... mas eu tive cargos públicos. Eu fui secretário nacional de esportes no governo Fernando Henrique, fui secretário estadual de Juventude, Esporte e Lazer no governo de São Paulo, com Geraldo Alckmin. E sempre que eu sou chamado para contribuir naquilo que eu posso fazer diferença, talvez, na questão do esporte, eu me faço presente. Eu vejo que nós vivemos uma crise global, mas entender que de crise surgem oportunidades. Grandes soluções humanas vieram, infelizmente, de períodos de crise, de guerra. O GPS é uma solução criada numa guerra. O radar, que norteia um avião ou um veleiro, um computador, a turbina de um avião. Eu, quando tive o meu acidente, para substituir a morfina, veio a metadona, substância química que foi desenvolvida na guerra.
Então, o ano que vem, para nós do esporte, será a Olimpíada do pós-guerra, onde nós iremos provavelmente celebrar a vida, novos valores, união entre povos, num mundo mais fraterno, porque hoje nós temos 80 mil vítimas do mundo da Covid-19. Isso pode chegar a 800 mil, mais se não tivermos um cuidado. Mas nós vamos aceitar um mundo que hoje tem cerca de 28 a 30 mil mortos no planeta por dia de fome, que é a pior, né, de todas as chagas da sociedade do planeta, é uma pessoa morrer de fome. Então, a mudança de comportamento. Não adianta eu ter um padrão de vida na Suíça se lá no Lesoto, se lá no Sudão do Sul, o mundo está vivendo uma desgraça humana. Então, acho que a forma de pensar nossa, solidariedade, a Covid chegou para todos e transformou-se numa pandemia. Agora, nós temos uma tragédia humana acontecendo que nós fomos indiferentes até hoje. Está na hora da gente olhar um pouco mais para o próximo e tentarmos fazer a diferença. Excelente. Furlan, eu estou recebendo feedback aqui de gente falando que foi uma aula magna isso aqui, a repercussão muito positiva. Infelizmente, a gente está caminhando já para o final, até um pouco estendido. Eu vou fazer uma solicitação a você, Lars, e a você, Nizam, que possam deixar a sua mensagem de esperança aqui para quem nos assiste e de superação. Afinal, a gente começou falando de superação. Como que quem nos assiste, que recado e que lição vocês deixam, né, a quem nos assiste aí para seguir firme, porque a gente sabe que a gente tem um período ainda dessa história toda de recuperação longa e as pessoas estão carentes de uma mensagem positiva aí para o futuro. E depois a gente já encerra essa live maravilhosa. Lars, você que é o top do top. Se você fosse na Inglaterra, seria Sir Lars Grael. Então você tem o direito a falar. Olha, eu acho que a gente não pode nunca abandonar a fé na vida. Eu que sou do mar, eu acho que referência de tenacidade, de nunca desistir, eu vi na história de Ernest Shackleton, quando tentou conquistar o Polo Sul e tudo deu errado, e ele fez de tudo para salvar a tripulação dele, com exemplo de tenacidade, de guerra, de luta, né, para salvar a tripulação dele. Ele deixou uma frase final: para mim, nunca a última tentativa, nunca a bandeira arriada. Não vamos arriar a bandeira. Vamos lutar pelo nosso Brasil, um país melhor. Muito bom. Isa? Eu acho assim, entendam bem o que eu vou te dizer. Eu não quero deixar uma mensagem de esperança, não. Eu quero deixar uma mensagem de medo. Está na hora da gente ter medo. Nós estamos no parapeito da história, sabe? Então, ou a gente toma a sério essa mensagem que a natureza está nos dando, tá? Claro que nós temos tudo para resolver. Se nós sentarmos para resolver nossos problemas, nós vamos resolver. Mas se a gente ficar ali enrolando, a humanidade ela é tão cretina, ela é maravilhosa, mas a soberba do homem é tão incrível que ele fala assim: vamos salvar o planeta. Não, não é isso. O planeta está salvo. Quem pode morrer são os homens, né? Porque o planeta, ou ele vira uma bola de fogo, ou uma bola de água, ele vai continuar na sua órbita no céu. Nós é que vamos morrer. Então, nós estamos num momento crítico. Não dá mais para 50 famílias terem o mesmo dinheiro que o resto da humanidade. Isso não funciona, isso não é um modelo de negócio, né? Não adianta mais ficar se discutindo sobre aquecimento global. Esse é o maior vírus que a gente tem, chama-se aquecimento global, porque aí não vão morrer 100 mil pessoas, né? Vai morrer todo mundo. E nós vemos alguns dos maiores países do mundo, Estados Unidos negando aquecimento global, a China negando aquecimento global, que é uma coisa que não é possível que esteja se discutindo isso quando você vê o que está acontecendo com o mar, que
Isso está acontecendo com os polos norte e sul. Então, eu quero... Olha aqui, nós estamos caminhando para uma situação muito complicada. Quando que nós íamos imaginar o mundo inteiro vazio, as ruas vazias, desertas, o Papa andando ali na rua, no Vaticano? Então, não saiam, por favor, não saiam com esperança desse evento. Saiam com medo. Medo pelos seus filhos, medo pelo futuro. Claro que eu estou exagerando. Eu estou dando uma perspectiva o seguinte: se nós tivermos medo, a razão de esperança. Se nós não tivermos só aqui esperança, não. Nesse momento da história, nós vamos ter, como você, Lars. Você passou por uma situação limite. Você deve ter tido dias horríveis, reflexões horríveis, medo. E é essa perspectiva que o homem tem que ter. Tem que ter uma inclinação, dizer assim, olha, isso aqui vai dar uma cagada imensa, mundo vazio. Essa não será a último vírus. Vão vir outros muito piores. Aquecimento global, pode ter daqui a pouco, como é que se diz? Terrorismo viral. Pensa essas duas coisas juntas, vírus e terrorismo. Então está na hora da gente resolver essa encrenca e mais. Está na hora deste país fazer seu dever de casa, cuidar dessas reformas que estão lá no Congresso e a gente ficar sozinho, jogando tudo no colo dos parlamentares. Tudo bem, eles estão lá, mas se a gente se mexer, essa pauta, Paulo Guedes está falando, Rodrigo Maia está falando, uma série de pessoas que merecem nosso apoio. Então, o que este líder aqui tem que fazer? Abraçar as reformas, e o mundo vai ter que fazer as reformas dele, porque não dá mais para ver Estados Unidos, China, Índia, essas principais economias dando costas ao aquecimento global. Então, vamos sair com medo. Se a gente sair com medo, vai ter esperança. Se a gente só ficar tendo o campo da esperança, aí vai dar medo. Olha, eu queria agradecer a vocês, personalidades extraordinárias que estiveram aqui hoje conosco, e a todos os membros do LIDE, que tenho certeza desfrutaram de uma forma intensa desse nosso LIDE Talks. Eu deixo aqui uma frase juntando o que cada um de vocês falou. Medo, sim. Ação, sim. Baixar a bandeira, jamais. Uma boa noite a todos. Muito bem. Lars, Nizam, nosso muito obrigado mais uma vez. Vocês que são dois ícones, já deixaram seu legado no Brasil e nas suas vidas, e eu tenho certeza que vem muita coisa pela frente. Então, eu deixo o nosso agradecimento em nome de todos que assistem aqui. A repercussão foi excelente. Obrigado por essa aula que vocês deixaram conosco hoje. Muito obrigado. E lembro a todos que nos assistem que amanhã o Lead Talks é às 18 horas, e a gente vai falar de um tema que o Nizam levantou também, e o Lars também, que é a aceleração das transformações digitais no cenário atual, às 18 horas, nesse mesmo link. Então, espero todos vocês lá para uma próxima conversa que seja boa como essa. Obrigado a todos, obrigado, Lars, obrigado, Nizam, obrigado, Furlan. Claro, vai lá, Nizam, espera aí que você está... Em ação. Não põe seu medo em paralisação, não. Ponha seu medo para trabalhar. É isso que eu estou sugerindo. Muito bem. Obrigado, gente. Boa noite a todos.